Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil, neste dia 11 de maio de 2024. Vamos ouvir aqui a oratória do professor João Ivo nessa reunião de grupos aqui, que obviamente se tornará em uma sabatina. Será explicado aqui, está no capítulo 16. Vamos abrir nossa Bíblia aí, Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. 11 de maio de 2024, véspera do dia das mamães. 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. E no capítulo 8, ele termina de falar do 7º selo e ele entra no processo das 7 trombetas. Quando ele está tratando do assunto das 7 trombetas, ele já começa a tratar o assunto dos ais. Quando ele chega na 6ª trombeta, depois do primeiro ai, antes de chegar na 7ª trombeta, e antes de falar do segundo ai, vem o tema que nós estamos estudando. O capítulo 8 fala sobre o 7º selo. No versículo 6 do capítulo 8 fala das 7 trombetas. No versículo 7 tem a primeira. No versículo 8 tem a segunda. No versículo 10 tem a terceira. No versículo 12 tem a quarta. A quinta trombeta já entra no capítulo 9. A sexta no versículo 13 do capítulo 9. No capítulo 10 ele vai falar sobre a tarefa que João tinha de profetizar. A questão do livro-mar. Versículo 11 do capítulo 10. E então me disseram: é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. No capítulo 11 temos 2 cenas. A primeira cena é de um templo onde João recebe uma vara e ele tem a tarefa de medir o tempo. E a segunda cena é as 2 testemunhas. Nós vamos trabalhar hoje sobre as 2 testemunhas, que é o versículo 3 do capítulo 11 do Apocalipse. Tá? Vamos lá. No versículo 3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestinhas de pano de saco. No capítulo 10, João recebe a tarefa de que ele deveria profetizar outra vez. No capítulo 11, as 2 testemunhas também recebem a tarefa de profetizar. Tá? Nós, adventistas do 7º dia, cremos no método de interpretação historicista, ou seja, nós cremos que todos os eventos e acontecimentos bíblicos eles andam paralelo com a história mundial. Mas existem outros métodos de interpretação. Existem os métodos preteristas, onde a maioria dos evangélicos entendem que todos os acontecimentos bíblicos teve a sua realização no passado, mas que não tem nenhuma conotação com o presente nem com o futuro. Existe o método de interpretação futurista, que é acreditado em sua maioria pela Igreja Católica, ou seja, todo e qualquer evento bíblico vai acontecer só no futuro, e um futuro distante, longínquo. Mas nós cremos no movimento historicista, ou seja, a Bíblia anda de lado com a história geral. Baseado nisso, nós também cremos que essas 2 testemunhas ela tem a ver com a Bíblia. Tá? Nós não cremos que tem a ver com a igreja ou que tem a ver com profetas escatológicos. Nós cremos que essas 2 testemunhas não é nada mais, nada menos do que a própria Bíblia. E a Bíblia se divide em 2. Existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso 2 testemunhas. Tá?
Diz aqui o texto, certo, que essas duas testemunhas, elas profetizariam no período de 1260 anos. Aqui temos dois períodos de tempo. Nós temos os 1260 anos e nós temos no capítulo 11, no versículo 11, 3 dias e meio. Então aqui dois períodos de tempo. Existe um tempo de 1260 e um tempo de 3 anos e meio. Certo? Então esses 3 anos e meio vai acontecer dentro desse período de 1260 anos. Outra coisa interessante. Essas duas testemunhas, elas falam que elas estão vestidas de saco. Por que vestidas de saco? Vestidas de saco porque os profetas, muitas vezes, para pregar o evangelho, era um serviço muito árduo, muito humilhante, muito difícil. Tá? E, por causa disso, esse pano de saco, ela tinha a ver com indignidade. Principalmente daquelas pessoas que não aceitavam o evangelho. Principalmente aquelas pessoas que perseguiriam, torturavam e matavam os profetas. Por isso que o trabalho dos profetas era como um trabalho de vestir e pano de saco. Diz também que estas eram duas oliveiras e dois candeeiros que achavam que é diante do Senhor. Uma lição vai trabalhar a questão das duas oliveiras que está em Zacarias. Vamos abrir a Bíblia aí em Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Ela fala duas oliveiras, dois candeeiros, candelabros e dois profetas. Zacarias é um lugar vamos falar. Zacarias 4. Versículo... Igreja Adventista do Sétimo Dia, 11 de maio de 2024, mais precisamente a Igreja Adventista do bairro de Álvaro Wayne, Fortaleza, Ceará, Brasil, e esse é o professor João Ivo. E um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, e 5 toneladas. E junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. O que ele viu? Ele viu um candelabro, né, onde acendiam as lâmpadas, ele viu tubos que viu azeite e viu que havia 2 oliveiras que sustentavam esse candelabro. Tá? Versículo 14. Então ele me disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Versículo 12. Falando a palavra, perguntei, quem são aqueles 2 ungidos da oliveira, os que juntam os 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele respondeu, não sabes o que é isso? Não, meu Senhor, verso 14. Então ele diz, são 2 ungidos, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quem são as 2 oliveiras? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é aquele que sustenta tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Quem são os 2 candelabros? É o Velho Testamento e é o Novo Testamento. O que o candelabro produz? Luz, tem a ver com lâmpada. O que a Bíblia chama de lâmpada para os meus pés? Bom dia. Luz para os meus caminhos? Bíblia. Então, as 2 testemunhas é a palavra de Deus. As 2 oliveiras é o Espírito Santo. Os 2
Priscila lá, é a palavra do Velho e Novo Testamento. E os dois profetas? Quem são os dois profetas? É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não ressalta o falso profeta, ela ressalta o verdadeiro profeta. E hoje a gente tem o quê? A Bíblia e o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é mais importante que a Bíblia? Não. O Espírito de Profecia, né, ajuda na compreensão da Bíblia, mas a Bíblia, ela por si só se explica. A Bíblia não precisa de outro livro para ser explicada. Certo? Apocalipse 11. Versículo 5. Se alguém pretende causar dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Quem é esse fogo? Vamos abrir a Bíblia aí, Isaías, Jeremias, capítulo 14. Jeremias. Jeremias 5, verso 14. 11 de maio de 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro N. Esse é o professor João Ivo. Estamos em uma sabatina. Jeremias 5,14. Portanto, assim diz o Senhor, Deus do exército, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, essas duas testemunhas, elas têm, segundo o Apocalipse, poder de fogo. Né? E a palavra de Deus, ela tem poder de fogo. Ou seja, em Jeremias ele fala que as palavras de Deus na boca de Jeremias era como um fogo, né? O poder da palavra. Então, a Bíblia por si só se explica. Apocalipse 11, no Apocalipse 11. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim. Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Lembra lá de Isaías que fala que a palavra de Deus não voltará vazia, como que a chuva que desce e rega a terra? Versículo 6. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com todos os sortes de flagelos, tantas vezes quanto quiser. Lembra das praias do Egito? Tomar água e sangue. Então aqui realça que essas duas testemunhas, ela tem autoridade e ela tem poder. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Ou seja, quando elas conseguirem alcançar o objetivo que elas têm, que é, né, de revelar a sua autoridade, a besta que é do abismo, quem é a besta do abismo? Apocalipse 19. De maio de 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro N. Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E esse é o professor João Ivo. Estamos em uma sabatina. Esse é o canal Afonso 19, verso 1 e 2. 19, 9.
trombeta e viram uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Essa besta que sobe do abismo, né, ela é Satanás e é a mesma que aparece no texto, onde ela é escarlate montada numa besta que é, né, Roma papal. No capítulo 11, no versículo 6, diz que ela teria 3 tarefas. Ela pelejaria contra a palavra de Deus, que está aí a palavra elas, pelejaria contra elas. Havia uma peleja contra a palavra de Deus. Ela venceria a palavra de Deus e ela mataria a palavra de Deus. O versículo 8 diz que o cadáver, perceba que no versículo 8, cadáver vem no plural, vem no singular. Mas no versículo 9, cadáveres vem no plural. Verso 8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam executados. Quem é o cadáver? Por que aparece no singular e depois no plural? Porque a Bíblia, apesar de ter o Novo Testamento e o Velho Testamento, ela é uma só. Algumas religiões elas aceitam apenas o Velho Testamento como doutrina, outros aceitam o Novo Testamento. A Bíblia ela é toda, ela é uníquo. Nós, cristãos, recebemos a Bíblia como um todo. Por isso que cadáver no singular é a unidade da palavra de Deus. E no plural, tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Na frase da grande cidade, que cidade é essa? A grande cidade, né, é Babilônia. Quando fala que Jesus Cristo foi crucificado lá em Jerusalém, alguns dizem que a grande cidade é Jerusalém. Não. Quando Jesus Cristo é crucificado lá em Jerusalém, a ordem e a permissão é de Roma. Quem estava no poder na época era Roma. A mesma Roma que futuramente também pelejará e matará a palavra de Deus. Entendendo? A colocação ali da Santa Cidade, né, não é com referência geográfica, mas sim pelo evento que foi a permissão para destruir a palavra de Deus. Versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio. Não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Que evento foi esse? Nossa época, onde houve uma união entre o poder político e o poder religioso da época, que instituíram um representante dos cristãos. E que esse representante dos cristãos nada mais era do que o Papa, que não era aceito pelos verdadeiros cristãos. Lembra que as submissões passadas ela falava dos valdenses, ela falava de John Hus, ela falava dos reformadores. Eram remanescentes de pessoas que não aceitaram todas as imposições da união da igreja com o Estado. Isso durou durante 1260 anos, durou de 1538, quando foi instituído, até o ano de 1798, quando as tropas de Napoleão destronaram o Papa Berthier de Roma, e aí houve um terremoto, né, que abalou o mundo religioso, político da época, e o Papa foi destruído. Acontece que esse evento das testemunhas, a direção morte, elas acontecem antes de 1798.
elas acontecem mais ou menos no período de 1793. Para a gente entender, 1792 foi a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Lembra de Tiradentes? Foi 1792. 1793, né, foi a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Existiam 10 países que dominavam e apoiavam o papado. 10 países da Europa, eles tinham predominância. Eles eram fiéis, eram leais. Só que a Igreja Católica, ela começou a colocar pesadas imposições de imposição nesses países da Europa, porque eles estavam indo à falência. Tá? Indo à falência. E aí, um rei apoiava, outro rei não apoiava, às vezes era a Inglaterra que se rebelava, às vezes era a Alemanha que se rebelava, e ficava naquela. Até que a França, cansada, já esgotada, em tempo de falência, levantou-se uma revolução. Onde nessa revolução eles saíram de um extremo, tudo vinha da Igreja Católica, eles estavam cansados de pagar aquela urgência, e foram para outro extremo, ou seja, não há Deus, não há religião, e Bíblia é um conto de fábulas, está entendendo? Aí o que eles fizeram? Começaram a banir a Bíblia, ao ponto que eles passaram 27 dias destruindo tudo que tinha a ver com religião. Eles mataram cardeais, mataram padres, mataram pessoas de bem, mataram ricos, nobres, queimaram Bíblias, destruíram relíquias. Foi 27 dias de terror. E 3 anos e meio que durou esse decreto. Mas o ápice desse decreto durou 27 dias. Tá certo? Ora, o que acontece? Depois desses 3 anos e meio, alguém resolveu conversar com o rei e tirar o decreto. Quando tira-se o decreto e fizeram as contas, eles descobriram que 10% dos reinos se rebelaram. Quem era 10%? Era a França. De 10 reinos que apoiavam o papado, só um se rebelou, que foi a França. Por isso, 10ª parte. Quer dizer que toda vida teve essa relação com a Toda. Agora, por que a profecia dizia que ia haver esses 3 anos e meio? Porque era uma demonstração parcial do juízo de Deus. Jesus Cristo vai voltar e vai ter o juízo final. Né? Mas aquela demonstração de juízo, o destroço da Europa foi tão grande, que ali era apenas uma demonstração do que será o juízo final. A diferença é que naquele juízo poderia haver arrependimento. Naquele juízo haveria um remanescente. E no juízo final não vai haver mais arrependimento. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Em Apocalipse 11, no versículo 12, e as 2 testemunhas, não, verso 11, mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e a deles se subir para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Verso 13. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, que era a França, e morreram. E nesse terremoto, 7.000 pessoas. Quem eram as 7.000 pessoas? Eram os 7 nobres. Aqui tinha reis, tinha príncipes, tinha burgueses, eram os nobres. Ao passo que outras ficaram sob mora aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Quem são aqueles que deram glórias ao céu? Foram aquelas pessoas que, o remanescente que sobreviveu àquela época. Nós não sabemos quem foram, né? De fato, nem quantos foram. Né? Mas nós sabemos que depois de 1798, na prisão do Papa,
E em 1804 foi instituída a primeira sociedade bíblica no mundo. Em 1804, a Bíblia passou a ser impressa e divulgada para o mundo todo em várias línguas. Então, a lição dessa semana, ela trabalha a questão de que a Bíblia, ela é a única palavra de Deus porque ela superou todos os acontecimentos e todos os obstáculos que existiam. Satanás fez de tudo, né, para destruir a palavra de Deus e não conseguiu. A parte da lição diz o seguinte: ela, porém, que Voltaire disse que ela não ia, ou Voltaire declarou o seguinte: certa vez, os incrédulos Voltaire declarou com arrogância: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para destruí-la. E gerações se passaram. Hoje, ela, porém, está longe de ser destruída, que onde havia 100 exemplares no tempo de Voltaire, hoje há 10.000, ou melhor, 100.000 exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um antigo reformador, em relação à igreja cristã, a Bíblia é uma bigorna que tem gastado muitos martelos. Por que a Bíblia, ela morreu? Por que a Bíblia ressuscitou? Morreu, as duas testemunhas morreram, porque com o decreto da França, a Bíblia foi banida. Está entendendo? Toda manifestação cristã, ela era proibida. Entende? Era proibida. Então, nesse sentido é que ela morreu. Agora, no momento em que o decreto cai, aí ela ressuscita. Só que ela ressuscita com mais força, né, vindo até os nossos dias. Certo? Olha, hoje nós estamos vivendo outra situação. Hoje nós estamos vivendo o poder, a besta do mar e a besta da terra. Esses dois acontecimentos estão acontecendo hoje. Primeiro, a besta do mar, que é a besta do catolicismo, do papado, ela tem a ver com a adoração. Ou seja, o dia de adoração é o sábado. Tá? É o sábado. Mas o dia que será imposto será o domingo. Então tem a ver com a adoração, o lado espiritual. E o lado político? É a besta, a besta da terra, que é os Estados Unidos. Qual o poder que predomina nos Estados Unidos? O capitalismo. O capitalismo é o que predomina. Tá? Hoje nós vemos no Brasil, e no Brasil trabalha muito a questão do socialismo. E as pessoas não estão enxergando. Mas tudo vai levar ao capitalismo. Vocês sabiam que essa história de Bolsa Família, Vale Gás, não tem nada de socialismo. Tudo isso aí é capitalismo. Por que vocês acham que a igreja hoje está abrindo mão para colocar na liderança da igreja mulheres? Porque descobriram que quem mais recebe Bolsa Família é mulher. E a mulher liderando a igreja, ela tem que dar o quê? O dízimo. Não pode ser pecado na igreja. Então, todos os acontecimentos do mundo hoje geram em torno do capitalismo. Não se iluda. Agora, o que o capitalismo vai fazer? Vai gerar nas pessoas um certo comodismo. Muitas pessoas hoje, às vezes, não trabalham, não estudam, não se preparam para o futuro, e eles vão ficar o quê? Alienados. Então o capitalismo tem essa função. Então eles vão controlar essas pessoas, a mentalidade dessas pessoas, junta-se a lei dominical, está entendendo? A lei dominical, e aí o gosto está feito. Então a gente tem que ter muito cuidado que esses mesmos acontecimentos que tiveram naquela época, eles vão acontecer nas nossas épocas com outras formatas. Outros formatos. Tá? A Bíblia diz que as pessoas vão vender os pais, vender as mães. Mas o intuito é o mesmo. É de nos desviarmos da palavra. Né? E
focar no que o homem diz, não no que a palavra diz. Aí a lição diz assim: a Bíblia pode ser atacada ou suprimida, mas nunca será erradicada. Alguns cristãos professam, minam sua autoridade. Aliás, alguns cristãos professos minam sua autoridade, questionando partes da Bíblia ou enfatizando seus elementos humanos para que ela perca seu selo divino e a verdade é boicotada. Que não sejamos seduzidos pelos ataques à Bíblia. Ela ainda está viva, falando ao coração, dando vida nova aos que querem ouvi-la e seguir seus ensinamentos. Hoje, no nosso século, nós temos muito ideologias, as nossas próprias ideias. Mas a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Não criar nossas próprias ideias. Mas ela diz aqui, seguir seus ensinos. Seus ensinos, estudar. Por quê? Porque se a gente não estiver estudando, orando e pedindo, né, a orientação do Espírito Santo, nós vamos ser levados por qualquer doutrina ou por qualquer ideologia que se adequar, né, ela se adequa às nossas necessidades humanas. Mas a que nós temos que ter cuidado são as espirituais, que é o que Satanás quer realmente destruir, as espirituais. Se a Bíblia superou tudo isso, se os reformadores fizeram um grande trabalho de conservar e de lutar por essa coisa, por que hoje nós nos sentimos tão acanhados, né, em pregarmos a palavra de Deus? Por que hoje nós somos tão inibidos? Principalmente nós adventistas que cremos em 4 doutrinas distintas de todas. A razão de você ser adventista são essas 4. E se você não pregar essas 4, que diferença faz? Sábado, tá? Sábado, o juízo, que é o santuário, tá certo? A morte, né? A morte é um sono, haverá ressurreição, e o castigo eterno, o inferno. Hoje, se você assistir a televisão, você vai encontrar essas 4 doutrinas de outras formas. Mas nós precisamos e temos a tarefa de pregar e advertir as pessoas pela palavra de Deus que há um dia santo, porque o domingo ele pode ser declarado um dia de festa, mas não é dia santo. Tá? O juízo de Deus não é para nos destruir, é para nos salvar. Certo? A eternidade, o fogo eterno, o inferno, é nas consequências daquele que escolheu. Não é eternamente durando aí, sofrendo no purgatório. Certo? E que o sono você não vai ressuscitar para reencarnar outras pessoas. Não. Você vai descansar, vai esperar a volta do seu filho. Essas são as únicas doutrinas distintas. Fora isso, as mesmas doutrinas que estão no campo católico, então por que nós somos tão acanhados, tão inibidos para pregar isso? É porque nós não conhecemos ou é porque nós temos medo? Só uma pergunta, entendeu? Esses 4 pilares. E a graça? A graça ela é pregada a todos. Todos, inclusive os adventistas. Nós estamos falando de pontos distintos, exclusivos. O grande problema da igreja adventista é porque achar que nós temos essas 4 doutrinas exclusivas, e aí está o problema, é acharmos que nós somos exclusivos. O povo que será salvo não serão os adventistas. Hoje, em matéria de doutrina, é a igreja que mais se aproxima ao cabeçal hoje, mas não significa, tá? Porque temos essas doutrinas exclusivas, somos um povo exclusivo, negativo. A
Aí é que entra a graça. A graça vai ser dada a todos. Todos terão a oportunidade de conhecer sobre o domingo. Todos terão a oportunidade de conhecer sobre a vida eterna. Todos conhecerão sobre a morte. Todos. Agora, vamos fazer a escolha. É por isso que nós, às vezes, somos inibidos, porque nós temos receio, nós temos medo, temos insegurança de pregarmos uma coisa que a Bíblia revela de forma bem nítida. Talvez seja porque as pregações do mundo, né, têm que nos falar. Eu estava assistindo um determinado programa aí e um dos personagens é pastor. Né? E ele é desagrejado, né, que chama? Desigrejado. Desigrejados, né? E está na moda essa palavra, né? Aí o outro personagem que estava conversando com ele perguntou: pastor, é interessante, eu ainda não vi em igreja nenhuma. Né? Entrando em igreja nenhuma. Aí ele disse: e você não vai me ver entrando em igreja. Olha o que é que estão pregando aí nas mídias. Por quê? Porque Deus não se encontra nas igrejas. Se encontra dentro de você. Olha as ideologias, onde a palavra de Deus não diz isso, Paulo não diz isso, Paulo diz o contrário, que nós temos que nos congregar, né? Temos que vir para Sião. Há imperfeições? Há, muitas, não são poucas. Né? Mas é aí que a gente ainda pode encontrar a palavra. Agora, se eu não pratico, aí é outra história. É outra história. Né? Porque Paulo diz que aqui é como se fosse uma fogueira. E se aquela brasinha que somos nós não estivermos na fogueira, o que vai acontecer? Vai apagar, virar cinza. Então, são essas ideologias que estão sendo pregadas. Já pensou em dizer quantas pessoas não ouviram isso? Quantos adolescentes? Quantas pessoas que já estão meio assim balanceadas em deixar a igreja? Isso é um prato feito. Uma coisa que é interessante, ó. No mundo animal, quando um caçador vai pegar uma presa, a primeira coisa que ela faz é isolar a presa do bando. A primeira coisa que ela faz, ela isola. Por quê? Porque ela fica mais vulnerável, mais fraca, não tem quem defenda. Ela vai lá e derruba a presa. E Satanás tende a fazer a mesma coisa. A primeira coisa que ele quer é que a gente se isole. Não vá para a igreja, não, fica em casa. Porque tem culto, tem pregações melhores em casa do que na igreja. Até da sua própria igreja Da tem, sua própria né? igreja, né? Hoje você assiste um culto ao vivo. Só que aí você fica só. E para você ser derrubado só, é muito mais fácil. Porque a igreja é a prática das relações. Você pode encontrar tudo nos livros. Você só perdeu a relação entre o pessoal e as pessoas. Só isso você perdeu. Que é o essencial. A gente se isole, Né? e cria nossas Porque próprias quem não é visto não é lembrado. Né? E quem não é lembrado que é esquecido. Vocês querem pé para te orar? Aí, senhoras e senhores, concluída a sabatina desse dia 11 de maio de 2024, exatamente aqui na Igreja Adventista do 7º dia do bairro Algaroeiro, localizada à Travessa Tenente José Barreira, número 50. Vamos agora à oração de encerramento. Queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de possuir, ó Pai, a tua palavra. Muito obrigado, ó Pai querido, pelo privilégio de podermos também ler essa tua palavra, podemos, ó Pai querido, assimilarmos ela e colocar no nosso coração. Pai querido, muito obrigado porque o teu Santo Espírito tem a cada dia trabalhado na nossa mente, colocado entre nós a vontade, o desejo de buscar a tua palavra, poder, o suficiente para superarmos as nossas dificuldades e aumentar a nossa esperança. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa, Pai querido, a tua igreja, o teu povo, e coloca dentro de nós o desejo, ó Pai querido, de divulgarmos essa palavra para aquelas pessoas que ainda têm dificuldade de compreender, que ainda têm preconceito, mas que possamos, ó Pai, aproveitarmos as oportunidades para pegarmos esse evangelho. Muito
Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, Jesus.